caractere mal posicionado num contrato já foi responsável por disputas judiciais na casa dos milhões de dólares, sabia? Nossa, milhões. É impressionante como um detalhe muda tudo. Pois é, muda mesmo. E quando a gente pensa, sabe, na engrenagem do mundo jurídico, a expectativa é sempre de uma precisão cirúrgica. Com certeza. É quase como engenharia de pontes, né? Uma vírgula fora do lugar, uma ambiguidade mínima e o sentido original simplesmente desaba. Desaba total. Uma fortuna pode mudar de mãos ou um prazo vital pode ser perdido. Exato. E hoje a nossa imersão entra exatamente nesse campo minado. A gente tem como material base um guia de estudos bem focado, feito para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2. Um material de altíssimo nível. Sim. E o nosso grande tema, a nossa missão hoje, é dissecar aquele que é considerado, tipo, o grande vilão ou talvez o elemento mais incompreendido da língua portuguesa em contextos oficiais. O temido sinal indicativo de crase. Ele mesmo. O absoluto terror de quem precisa redigir documentos técnicos ou enfrentar provas pesadas. E olha, o fascinante aqui é entender por que isso é muito mais do que um preciosismo gramatical, sabe? Especialmente no contexto que a gente está analisando hoje. O uso exato da crase é literalmente a linha divisória entre a clareza absoluta e uma ambiguidade muito perigosa numa petição. É verdade. Pensa na diferença brutal entre escrever "o juiz determinou a lavagem à mão". Sem crase, né? Isso, sem crase, que significa que alguém precisa esfregar as próprias mãos no banheiro, tipo isso. E "o juiz determinou a lavagem à mão", com a crase indicando o modo como um objeto deve ser lavado. Nossa, o sentido muda completamente. Muda tudo. Mas assim, logo de cara, nossas notas de pesquisa esclarecem um mito gigantesco. Porque a crase, visualmente, ela parece um acento, né? Aquele acento grave inclinadinho para a esquerda. Isso. Só que ela não é um acento tônico. Não serve para falar a letra A com mais força. Exatamente. A palavra crase, na verdade, vem do grego e significa literalmente mistura ou fusão. Fusão. Isso. O sinal ali apenas mostra que duas coisas colidiram e estão ocupando o mesmo espaço. Essa é a mudança de paradigma que destrava o entendimento da coisa toda. Entendi. Porque, para dominar essa ferramenta, a crase precisa ser encarada não como um enfeite de luxo na escrita. Ela é a etapa final de uma estrutura lógica. Certo. Vamos desempacotar isso, então? Vamos. É o que chamamos de sintaxe de regência. Tá. E a promessa de hoje é tirar essa discussão daquela visão abstrata e traumatizante da época da escola. Porque se a crase é uma mistura estrutural, ela funciona literalmente como uma equação. Ou tipo uma reação química. Adoro essa analogia. Né? Para água existir, a gente precisa forçar o encontro de dois elementos diferentes. E como em qualquer laboratório, se faltar um dos reagentes, a fusão simplesmente não acontece. Não rola. Para a crase ser obrigatória, precisamos de dois elementos básicos presentes simultaneamente, sabe? O primeiro é o que exige a conexão. Que seria o oxigênio da nossa equação? Perfeito. Pode ser um verbo ou um nome que, pela sua natureza, não funciona sozinho e pede a preposição a. Tipo, alguém que obedece, sempre obedece a alguma coisa ou a alguém. Os gramáticos chamam isso de termo regente, né? Exato, ele é o chefe, ele dita a regra. Ele é a palavra carente que joga a preposição a lá pra frente. Isso mesmo. E o segundo elemento, que é o alvo dessa preposição, é o termo regido. E essa precisa ser uma palavra feminina. O nosso hidrogênio. Isso? Uma palavra que tem a capacidade de aceitar o artigo definido feminino a, ou pronomes específicos que começam com a. E é aí que a mágica acontece. A preposição exigida pela primeira palavra, o oxigênio, e o artigo feminino da segunda palavra, o hidrogênio, exato, soltos no ar de um texto, são elementos separados, mas quando a estrutura força o encontro dos dois, eles batem de frente. Batem de frente no mesmo espaço e ocorre a reação. Eles se fundem. E o acento grave, na verdade, é só a fumaça dessa reação química, avisando para quem está lendo, tipo, atenção, existem dois As espremidos aqui dentro. Se a gente conectar isso com a leitura diária, cara, faz todo sentido. Porque se faltar a preposição ou se a palavra seguinte rejeitar o artigo,
Não tem colisão. Não tem crase. Zero crase. Mas peraí, essa analogia de laboratório é linda na teoria, né? Com tempo para olhar a frase no microscópio. Mas na prática, no meio da escrita de um relatório urgente ou no desespero de uma prova do TRF2... Nossa, a pressão é enorme. Como que a pessoa testa essa fusão rápido? Ninguém tem tempo de checar oxigênio e hidrogênio gramatical na hora da prova. É justamente para esses momentos de pânico que existe o famoso teste do masculino. Ah, eu vi isso nas notas. Como é que funciona? É uma ferramenta tática infalível. Na dúvida se rolou a fusão, basta pegar a palavra feminina que está ali depois do A e substituir por uma palavra masculina equivalente. Tá. Então, se a gente pegar aquele exemplo clássico de obediência à lei, bateu desespero. A palavra lei é feminina. O teste pede para eu trocar por um masculino tipo código. Exato. A frase instantaneamente vira obediência ao código. Ao código. Percebe que surgiu um AO. Sim, bem claro. Esse O é o artigo masculino protegendo a palavra código. E o A que ficou grudado nele é a preposição isolada, aquela que a palavra obediência exigiu lá atrás. Caramba, fez muito sentido agora. Viu? Se no teste com o masculino a preposição e o artigo apareceram lado a lado formando esse AO, é a prova cabal de que no feminino ocorre a colisão. A crase está confirmadíssima. A equação fechou perfeitamente. E, parando para pensar, usar o AO é muito mais natural para a gente, porque são sons diferentes, né? A gente pronuncia o A e o O. O problema do feminino é que é A com A. São idênticos. Aí a língua escrita precisou inventar a tal fumaça do acento para não termos que escrever obediência à lei, o que seria bizarro de ler. Seria terrível. A escrita precisava desse símbolo. Agora, se a lógica principal é essa equação de dois termos colidindo, como que a gente explica aquelas estruturas fixas? Os casos obrigatórios. Isso, porque a nossa pesquisa aponta uma zona de casos obrigatórios que, parecem ignorar essa regra de verificar termo regente regido toda vez, onde a crase não pode faltar de jeito nenhum, senão o sentido desaba. É que o que acontece nesses casos é que a língua portuguesa foi cristalizando certas expressões com o passar dos séculos, sabe? São as locuções. Expressões formadas por duas ou mais palavras que passam a funcionar como um bloco único. Quando a gente analisa as locuções adverbiais femininas, tipo as de tempo, modo ou lugar, elas já vêm com a fusão embutida de fábrica. Para evitar aquelas ambiguidades bizarras. Exato, como lavar a mão que você citou no começo. Fica muito nítido. Sim, ou se eu digo vou virar à direita, com crase, estou indicando a direção. Se eu tiro a crase e escrevo vou virar à direita, parece que eu tenho um superpoder e vou capotar todo o espectro político, né? Nossa, sim, uma observação muito precisa. Essas locuções como a vista, a noite, a força, ou até indicação de horas exatas... Tipo, o julgamento ocorrerá às 14 horas. Isso, elas carregam um acento grave justamente para blindar a frase contra essas duplas interpretações. É a gramática sendo um farol no nevoeiro. Mas dentro desse tópico de locuções, teve um negócio que me pareceu quase poético na nossa pesquisa. O caso da locução à moda de. Ah, esse é clássico. O advogado redigiu uma petição a Rui Barbosa. Tá, Rui Barbosa é um homem? Palavra masculina? Pelas regras mais básicas que a gente aprende, jamais deveria ter crase antes de palavra masculina, né? Porque elas não aceitam artigo feminino. Mas a crase tá lá. Tá lá, firme e forte. Sabe por quê? Porque tem um fantasma escondido aí. Exatamente. O fantasma da palavra moda. A estrutura original lá no passado era redigiu uma petição à moda de Rui Barbosa. E essa locução é feminina e fixa. Entendi. E aí, com a pressa do dia a dia? As pessoas suprimiram a palavra moda para falar mais rápido. A palavra sumiu, mas a crase sobreviveu na frase. É como se o acento grave fosse uma cicatriz que a palavra deixou. Ele fica ali dizendo, ei, respeitem a memória da locução feminina que existia aqui. Sensacional essa imagem da cicatriz. E isso me leva para o nosso próximo ponto de atenção máximo, porque entender onde a crase é obrigatória é o básico para sobreviver. Mas as análises das provas do TRF2 mostram que saber onde ela nunca deve aparecer é o que salva a vida da galera. Ah, com certeza. Entramos na zona dos casos proibidos. Onde o erro elimina o candidato na hora. E esses são
indiscutivelmente os casos favoritos das bancas examinadoras. Eles criam os famosos distratores, que são aquelas alternativas feitas sob medida para parecerem certas e enganar nossa intuição. A lista de proibições envolve erros que causam dor física nos avaliadores, né? Muita dor física. Tipo, colocar crase antes de palavra masculina, venda a prazo, andar a pé. Terrível. Ou crase entre palavras repetidas. Ficaram frente a frente. O dia a dia. Mas antes de seguir, eu fiquei com uma dúvida. Por que não ocorre crase entre palavras repetidas? Frente é uma palavra feminina, não é? É, sim. Mas aí a gente tem que olhar a lógica da comunicação. Quando usamos palavras repetidas para expressar uma continuidade, tipo cara a cara, a preposição no meio atua só como uma ponte neutra. Um eixo de ligação? Isso. Não tem necessidade nenhuma de colocar um artigo para especificar uma palavra em detrimento da outra. Elas estão em igualdade perfeita. Se não tem artigo, a equação falha. Sem artigo, sem hidrogênio. Sem mistura. Zero crase. Zero crase. Uma balança equilibrada não precisa do peso extra de um artigo. Faz todo sentido. Outras proibições absolutas são antes de numerais cardinais, tipo, o tribunal fica a 2 quadras. E antes de pronomes de tratamento, como a Vossa Excelência. Isso. Mas tem um erro que é uma armadilha psicológica muito cruel. Colocar crase antes de verbos. Nossa, esse pega muita gente. Pega. Na frase, o réu começou a falar, é totalmente proibido. Mas por que o nosso cérebro sente essa coceira quase incontrolável de botar uma crase antes de um verbo no infinitivo? É um fenômeno muito intrigante de como a gente processa a linguagem falada versus a escrita. Nosso cérebro confunde a necessidade de uma pausa na respiração com a necessidade de um acento. Ah, entendi. Quando a pessoa lê começou a falar, tem um peso nesse A. A intuição engana. Mas se a gente voltar para o laboratório, verbos exprimem ações e ações não admitem artigos femininos. Ninguém diz a falar é importante com o sentido de feminino, sabe? Faltou o nosso hidrogênio da mistura de novo. Exatamente. Faltou o artigo. Outra armadilha estrutural igualmente impiedosa é o a no singular antes de uma palavra no plural. Como na frase, o documento faz referência a decisões antigas. Isso. Quem faz referência a alguma coisa. A preposição tá lá. Só que decisões tá no plural e o a antes dela tá no singular. Tá desequilibrada. Tá. Essa quebra de simetria mostra que quem escreveu optou de propósito por não usar o artigo as. A palavra tá num sentido genérico. Se fosse para especificar, seria as decisões. Mas um a singular antes de plural prova que ele é só uma preposição solitária. Impossível ter crase. É a química falhando por falta de proporção. Mas olha, se até agora a gente estava no preto no branco, nossas fontes levam a gente agora para uma zona bem nebulosa. O pulo do gato das bancas. Os casos facultativos. Onde a escolha é do autor e o perigo na interpretação de texto é gigantesco. Pois é, se a estrutura é uma colisão exata de preposição e artigo, como diabos a gramática permite que seja opcional? A matemática desliga do nada. De jeito nenhum. A matemática não quebra. Ela só reflete a flexibilidade de como usamos artigos no Brasil. São 3 casos principais. Antes de nomes próprios femininos, tipo enviei o processo a Maria, com ou sem crase. Pronomes possessivos femininos, refiram-me à sua petição. E depois da preposição até, fui até a vara. Isso. Pensa nos nomes próprios. A preposição exigida pelo verbo tá lá. O que é opcional na nossa língua é usar o artigo antes do nome da pessoa. Dependendo da região ou da intimidade, você diz a Maria chegou com o artigo ou só Maria chegou, sem artigo. Então a preposição está cravada na pedra, mas o artigo flutua. Isso. E se o artigo flutua e é opcional, a colisão também é opcional. Certo. Mas aí entra a questão de sobrevivência para quem está estudando para provas. Se é livre, como uma banca consegue cobrar isso numa questão e punir o candidato? Esse é o grande pulo do gato, a malícia das bancas. A tática deles não é perguntar se com crase ou sem crase tá certo. Eles colocam um texto oficial enorme. Sempre textos gigantes. Sim, onde a crase foi usada opcionalmente, por exemplo, antes de um pronome possessivo. Aí a alternativa da prova diz assim, bem séria.
A supressão do acento grave na linha 14 alteraria a correção gramatical do período. Uma armadilha focada puramente no medo. Exato. O cérebro da pessoa pensa, é um texto jurídico oficial, se eu arrancar um sinal dali, com certeza vai dar erro. Só que como é opcional, a resposta é sempre não. A remoção não altera a correção gramatical, fica perfeito do mesmo jeito. É teste de nervos, caramba. Bom, e o nível de exigência só aumenta, porque agora a gente precisa dar um mergulho no contexto. Os casos especiais envolvendo aquele trio volátil: casa, terra e distância. Dominar esse trio é o divisor de águas para um analista. E a linha que separa o sucesso do fracasso aqui se resume a uma palavra: especificação. Especificação. Tem uma analogia muito boa nas notas para isso, que é a lente de aumento. Conta pra gente. Imagina que você está segurando uma lente. Quando a gente usa a palavra casa para indicar o próprio lar de um jeito genérico, a lente de aumento está guardada no bolso. A visão não tem foco. Aham, é amplo. Então o artigo não é invocado e a crase não rola. Tipo, voltou a casa cansado. Sem crase. Mas no momento em que decidimos especificar, A gente puxa a lente de aumento. puxa a lente e dá aquele zoom violento no texto. A gente foca no detalhe, de quem é a casa exata. Aí vira, voltou à casa dos pais. Com o zoom ativado, a crase aparece. A especificação chama o artigo para a cena. Essa analogia é perfeita. Só que o terceiro elemento, a palavra terra, tem uma pegadinha a mais. Não depende só do zoom. Depende da perspectiva geográfica. Como assim? A geografia muda a gramática? Muda. É baseada no contraste. Se terra estiver sendo usada em oposição a mar ou ar, significando chão firme, ela rejeita a crase com todas as forças. Tipo, os marinheiros chegaram à terra. Zero crase. É só o chão. Mas e se mudar a escala? Aí o jogo vira. Se o significado for o planeta Terra ou a terra natal de alguém, o artigo se torna imperativo. A fusão acontece. Os astronautas voltaram à Terra. Crase obrigatória. É uma cena de filme. O marinheiro pisa no porto sem crase e o astronauta precisa da fusão total para reentrar na atmosfera. Exatamente. Mudando um pouco a órbita, a gente precisa falar de uma classe que parece um curto-circuito. Palavras que já nascem começando com a letra A. Os pronomes demonstrativos e relativos. Aquele, aquela, aquilo e a qual. O interessante dessa classe é que a colisão química muda um pouco o visual, mas a lógica é a mesma. A preposição exigida lá atrás bate de frente com a própria letra inicial que constrói o pronome. Entendi. Então, em fiz referência àquele processo, a palavra referência joga o A para frente. Esse A colide igual um meteoro no A do aquele. Isso, gerando o aquele com crase. Mas visualizar isso na pressa é difícil. Por isso, os atalhos mentais são úteis. Para testar o aquele, a dica é tentar trocar por a este. Refiro-me a este processo. Se o som do A continuar lá, firme, é porque é preposição. E aí a crase no aquele original é obrigatória. Perfeito. É a prova real. E para o pronome a qual? A tecla de atalho é buscar o masculino equivalente. Esse é o momento para a gente testar tudo que a gente falou. Vamos para o nosso exemplo prático da prova de analista. A frase é: o servidor comunicou a decisão à diretoria a partir das 10 horas. Excelente. Vamos fazer uma autópsia dessa frase, dividindo em 3 blocos. Primeiro bloco, comunicou a decisão. Tá, o verbo é comunicar. Isso. Ele expressa o que foi transmitido, comunicou algo. Ele não joga preposição para frente, é objeto direto. Faltou o oxigênio, então. O A antes de decisão é só artigo. Sem os 2 elementos, sem colisão, a grafia, a decisão, é livre, solta, sem acento grave. Bloco inerte. Fechou. Segundo bloco, a diretoria. Aqui, o ecossistema muda. Ele comunicou a alguém, um alvo receptor. O verbo exige a preposição a e a palavra diretoria é feminina e aceita o artigo a. Convergem no mesmo espaço, fusão perfeita. A diretoria tem crase negociável. Boa. E o terceiro bloco? A partir das 10 horas. Aqui entra o instinto de sobrevivência. Ignora o horário no final, o foco é que o A está colado no verbo partir. E verbo no infinitivo é caso proibido. Absolutamente proibido. Verbo não tem gênero feminino para aceitar artigo.
Colocar a crase aí é violar a física da gramática, sem crase. A autópsia revela tudo. Sem crase, com crase, sem crase. E o caminho mais eficiente, por mais louco que pareça, para quem quer decorar a regra, é dominar com obsessão os casos proibidos, né? É muito tático. Você descarta opções absurdas na prova, só batendo o olho. Crase ante o verbo. Corta a alternativa inteira. Poupa minutos preciosos. É cirúrgico. Bom, amarrando tudo que a gente conversou, fica claro que a crase é injustamente tratada como um preciosismo para atormentar o estudante. Ela é, na real, uma ferramenta vital de clareza arquitetônica da língua, para evitar ambiguidades num laudo técnico, por exemplo. Com certeza, isso levanta uma reflexão muito importante para o futuro. A nossa língua é um organismo vivo, sabe? Moldado pelas redes sociais, corretores automáticos que saem botando acento sem explicar nada. O corretor vai e muda sozinho. Pois é, fica a dúvida. Será que num futuro não muito distante, toda essa precisão que a gente dissecou hoje vai virar um código fechado, uma relíquia dominada só por advogados e gramáticos, enquanto a galera no dia a dia esvazia o sentido disso tudo? É uma perspectiva inquietante. A clareza da comunicação de todos virando um idioma de poucos. Deixamos esse enigma para quem está acompanhando a gente. Parem e observem as placas, os textos oficiais por aí e vejam os fósseis da nossa linguagem enquanto eles ainda sobrevivem. É isso aí. Fiquem de olho e até a próxima imersão.